Paz seja com todos. Felizes. Você já olhou para essa pessoa que está perto de você e disse para ela: você é uma bênção? Se não falou, fale agora. Fala: você é uma bênção. A palavra que sai da nossa boca tem poder. Então, a quem nós abençoarmos será abençoado. Vamos ouvir a palavra de Deus? Por favor, você que trouxe o Evangelho, abra em Marcos capítulo 5 e a gente vai ler o que está escrito no verso de número 38. Evangelho de Marcos capítulo 5, nós vamos ler o verso de número 38. Acharam? Hoje nós estamos aí no terceiro dia da nossa conferência profética da família. E como já é habitual, a gente sabe que nem sempre as pessoas terminam aquilo que elas começam. Esse é um dos maiores pecados que um ser humano pode cometer, que é o pecado da procrastinação. E é por causa da procrastinação que muitas famílias estão destruídas. Por exemplo, a mulher começou a orar pelo marido, fez um propósito de jejum, fez um propósito de oração para Deus salvar o marido, para Deus libertar o marido do vício do álcool, para Deus libertar o marido do vício da prostituição. E aí ela começou naquele gás todo, orando, buscando a Deus, fervorosa. Aí na segunda semana de oração, ela permaneceu. Quando chega na terceira semana, é quase sempre assim. A pessoa ela não vai vendo indícios de que as coisas estão melhorando. Porque as coisas não melhoram no tempo que a gente quer, as coisas melhoram no tempo estabelecido por Deus. A palavra de Deus diz que para todo propósito debaixo do céu há um tempo determinado por Deus. Então nada vai acontecer no tempo que você estabelece. Tudo vai acontecer no tempo que foi determinado por Deus. Então se você começa a procrastinar, você perde a bênção, porque você não entendeu que não é no seu tempo que as coisas acontecem, é no tempo de Deus. Então diga para a pessoa que está perto de você assim: eu não vou procrastinar. E você? Pergunta para ela: e você? Eu não vou procrastinar, eu vou terminar o que eu comecei, eu vou até o fim. Porque eu sei que Jesus só vai entrar na minha casa se eu for até o fim. Amém? Então, Jesus ele não entra na casa do procrastinador. Ele entra na casa daquele que é fiel, daquele que é firme, daquele que é constante, daquele que não se abala. Amém? Então nós vamos ler aqui Marcos capítulo de número 5 e o versículo de número 38, que está escrito assim: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Amém? Veja que quando Jesus chegou na casa deste homem, a cena que ele contemplou foi esta: e viu o alvoroço. O que é o alvoroço? É uma confusão geral, é uma confusão generalizada.
todo mundo chorando. Num canto da casa tinha pessoas discutindo. No outro canto da casa tinha pessoas contendendo umas com as outras. E algumas que eram da família diziam: mas você é o culpado, você não podia ter feito melhor, você podia ter feito algo e não fez. O Jairo estava fora de casa. O Jairo estava fora de casa quando a menina morreu. Então imagina a confusão. Porque Jairo vai chegar justamente no momento mais difícil. A menina morreu. E o Jairo não estava aqui para abraçar a sua filha, para dar o último beijo na sua filha. Então, quando Jesus chegou ali, foi essa cena que ele contemplou. Uma cena desesperadora. As pessoas magoadas, ressentidas, porque a morte faz isso, não faz? Sim ou não? Ela provoca ressentimento. Ela causa mágoas. Ninguém está acostumado com a morte. Se alguém disser para mim assim: ah, tudo bem, a morte faz parte da vida, eu sei, eu falo isso também. Mas se você disser que tira a morte de letra, você estaria mentindo, concorda? Ninguém aceita a morte. E Jesus encontra o alvoroço justamente por causa disso, porque ninguém aceitou o que tinha acontecido. Afinal, a menina tinha quantos anos? 12 anos. Jovem, né? Nova. Mal tinha começado a vida e de repente morre. Ninguém entendeu. Por isso o alvoroço. Por isso o alvoroço. E o final do versículo 38 diz: e os que choravam muito e pranteavam. Marcos, ao escrever, ele não disse só que choravam. Choravam muito e pranteavam. Coisa. Significa que realmente era uma situação incontrolável. Incontrolável. Era assim que estava a casa de Jairo, antes de Jesus chegar lá. Como está a sua casa, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: o milagre está a caminho. Amém? A solução está chegando para você. A provisão está caminhando na tua direção. E quando você menos esperar, todo o alvoroço, toda a confusão, toda a discussão, toda a briga, toda a contenda, toda a discórdia, toda a tristeza, todo o luto vai desaparecer da tua casa, porque Jesus Cristo vai entrar lá. E Jesus Cristo é o príncipe da paz. Então aonde ele entra, a paz que está nele entra junto com ele. Jesus vai transformar todo o alvoroço em paz. Diga: eu creio nisso. Então eu vou pedir para você colocar a escritura sobre o teu assento, erguer as mãos para o céu e dar para Jesus a melhor salva de palmas que você já deu. Mas enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Que o teu Espírito Santo venha neste lugar e use a vida do pregador, use a boca do mensageiro. Que não seja homem nem carne falando, mas o teu Espírito Santo a falar com cada vida que aqui está. Portanto, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual vai ser mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis sentar, igreja. O Jairo, ele estava acostumado a chegar em casa e abraçar a esposa,
jantar, brincar com a filha, afinal de contas a menina tinha só 12 anos. Então essa era basicamente a rotina dele. Ele era um principal da sinagoga de Cafarnaum, ou seja, ele era o primaz daquela região, e ele era muito conhecido em toda a cidade. Afinal de contas, Jairo, ele era um líder espiritual. E geralmente as pessoas procuravam Jairo para falar dos seus problemas, para pedir aconselhamento, para pedir oração. Muitos pais chegavam para o Jairo com seus filhos doentes e diziam assim: Jairo, ora pelo nosso filho, o nosso filho está doente, nós não sabemos o que fazer. E o Jairo orava, e Deus respondia a sua oração. Quantas vezes Jairo não foi usado por Deus para orar por uma pessoa que estava com problemas, e Deus resolveu os problemas daquela pessoa? Porque a oração resolve problemas. A oração cura enfermidades. Quantas vezes ele fez isso? Só que agora é diferente. Agora a situação inverteu. Jairo chega em casa e a sua filha de 12 anos não corre mais na sua direção para abraçá-lo, porque ela foi acometida de uma enfermidade gravíssima. A gente não sabe qual é, infelizmente, não sei, o Evangelho não diz. Mas é uma enfermidade tão grave que ela fica o tempo todo na cama. Ela não consegue se levantar. Ela fica na cama 24 horas por dia, deitada naquela cama. É a mãe que tem que vir dar água para ela. Muitas vezes tem que segurar na cabeça assim e colocar água na boca. É a mãe que tem que dar alimento para ela. Ela tem que tomar banho na própria cama. Uma situação muito triste se instalou dentro da casa de Jairo. E de repente, você já percebeu que as coisas ruins acontecem assim? De repente, quando você menos espera, aconteceu. Aí você perde alguém. Isso aconteceu na casa de Jairo. E agora, quando Jairo chega da igreja, depois de um dia árduo de trabalho, aconselhando pessoas, pregando a palavra, orando por vidas, ele chega na sua casa e a primeira coisa que ele faz é perguntar para a mulher: e aí, a menina melhorou? E a mulher de Jairo olha para ele e fala: meu marido, não, a nossa filha está piorando. Jairo, você é um chefe da sinagoga, você é um chefe da igreja. Coloca a mão lá na nossa filha, Jairo, ora por ela. Você já pediu para Deus tantas vezes curar os filhos de outras pessoas, pessoas que você aconselhou, pessoas que você cuida. Agora, Jairo, faz a mesma coisa, ora pela nossa filha, pede para Deus curá-la. E a mulher de Jairo, ela chorava, e chorava, e chorava. Por isso que o texto que a gente leu aqui, no versículo 38, eu quero que você volte. Esse texto revela isso. Quando Jesus chegou lá, qual foi a cena que ele viu? O alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, dentre eles a mulher de Jairo. Aí eu imagino que o Jairo chega ali, ele senta ao lado da cama da filha, ele coloca a mão na cabeça daquela menina, faz carinho, ora pedindo para Deus curá-la, mas a menina não reage.
nada acontece. Então a tristeza se instala de uma vez na casa de Jairo. A mulher de Jairo começa a ficar deprimida. E Jairo também. Porque imagina, um líder religioso, um líder espiritual, um homem que orou por tanta gente e Deus respondeu às suas orações. E agora ele está fazendo o mesmo pela sua filha e parece que Deus não está ouvindo. Parece que Deus não responde. Jairo vai para a igreja, ele vai cumprir com as suas obrigações como líder espiritual, mas ele não para de pensar na filha que está em casa, moribunda, quase morta. Então aquilo mexe com o psicológico de Jairo. Ele não consegue mais se concentrar naquilo que ele está falando, naquilo que ele está orando, naquilo que ele está ensinando. Uma situação muito difícil abateu aquele homem e se instalou dentro da sua casa. Como Jairo, ele era o líder espiritual de Cafarnaum, ele era o líder de todas as famílias daquela cidade. Imagine que a casa de Jairo era uma casa muito frequentada. As pessoas iam muito na casa dele. E todo mundo está sabendo o que está se passando dentro da casa de Jairo. Pessoas que receberam uma oração daquele principal e foram curadas, agora estão lá para visitar a sua filha, e elas veem o estado deplorável que aquela menina se encontra e elas não se conformam. E sabe o que é pior? Ninguém pode ajudar Jairo. Ninguém pode ajudar a filha de Jairo. As pessoas até querem, mas o que nós vamos fazer? Eu acredito que muitas mulheres que frequentavam a sinagoga foram à casa de Jairo para tentar ajudar a mulher do Jairo, mas o que nós podemos fazer? Nós podemos orar. E oravam. E apesar de muitas orações, nada acontecia. Observe que existe um momento na nossa vida que parece que as coisas não estão acontecendo. Quem já passou por isso? Você está fazendo tudo direito, está orando, está lendo a Bíblia, está buscando a Deus, está até jejuando. A sua casa não para de tocar louvor, é um ambiente de louvor. As pessoas chegam na tua casa de manhã, tem louvor, chegam de tarde, tem louvor, chegam de noite, tem louvor. Você está fazendo tudo direito, mas parece que nada está acontecendo. Mas eu quero dizer para você que só parece que nada está acontecendo. Eu quero que você acredite que enquanto a dor, a tristeza, o choro estão presentes na tua casa, Deus lá de cima está contemplando tudo. E acredite você ou não, Deus está trabalhando e Ele já está providenciando a solução para este problema. Ele já está providenciando a cura para esta enfermidade. Ele já está providenciando um grande milagre para fazer na tua vida. Você quer aplaudir o Senhor? Pode aplaudi-lo. Mas agora nós vamos entrar na parte mais difícil. Depois que Jairo percebeu que quanto mais ele orava, acredite, mais a situação de saúde da sua filha piorava. Ou isso nunca aconteceu com você? Quanto mais eu oro, quanto mais eu faço campanhas de oração, quanto mais eu jejuo, parece que a situação piora, só piora. Quando ele percebeu que as coisas estavam só piorando, só piorando, só piorando e nada adiantava, sabe o que ele fez?
ele se despiu daquela veste de religiosidade. Ele se despiu do seu orgulho. Você sabe que Jairo, ele não podia ter comunhão com Jesus por causa do preconceito religioso. Ele era ligado diretamente ao templo de Jerusalém. Então todas as ordens para todas as sinagogas espalhadas por Israel partiam do templo de Jerusalém, dos líderes daquele templo, que basicamente mandavam em todas as sinagogas. Era uma liturgia que tinha que ser seguida à risca em todas elas. E Jairo tinha que ser obediente à liderança espiritual que estava sobre ele. E os líderes lá do templo de Jerusalém, eles só falavam mal de Jesus. Diziam que Jesus era um oportunista. Diziam que Jesus era um falso profeta. Eles falavam o tempo todo: esse homem é um enganador, ele engana as pessoas. Mas por que eles diziam isso? Porque eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus chegou agora e ele já tem uma multidão em volta dele procurando aprender a sua palavra. Eles nunca conseguiram atrair tanta gente para dentro da sinagoga. E Jesus, ele não tem nenhuma sinagoga para poder abrigar as pessoas para ouvir a sua palavra. Jesus prega ao ar livre, muitas vezes nos lugares desertos, inóspitos. E as pessoas vão atrás dele porque a sua palavra não é apenas uma teoria religiosa, é uma palavra libertadora. Enquanto Jesus está pregando, o endemoniado está sendo liberto. Enquanto Jesus está pregando, o doente está sendo curado. Enquanto Jesus está pregando, até aquele que está morto está sendo ressuscitado. E eles não se conformam porque eles estão ali há muito mais tempo que Jesus. E Jesus chegou agora. Mas Jesus já tem a atenção de todo o povo. Jesus atraiu as pessoas que eles não conseguiram atrair. Então eles só querem prejudicar Jesus. Então imagine que toda vez que acontecia uma reunião lá na sede em Jerusalém, lá no templo principal, todos os líderes religiosos de todas as sinagogas espalhadas por Israel se reuniam lá. E qual era o assunto da reunião? O enganador. Nós precisamos arrumar um jeito de calar a voz deste enganador. E quem era o enganador para eles? Jesus. Nós precisamos dar um jeito nesse falso profeta. Ele está tirando as pessoas da igreja. Nós precisamos acabar com isso. Eles odiavam Jesus. E não ache você que Jairo não foi um dos que, malharam Jesus. Com certeza, em uma daquelas reuniões que ele dirigia na sinagoga de Cafarnaum, ele falava: olha, não sigam este homem é um enganador. A ordem que me foi dada lá do templo de Jerusalém é que esse homem é falso profeta, não acreditem nele. Então imagina que situação, quando Jairo percebe que todo o seu patamar religioso não o levou a lugar algum. Aí ele desce do pedestal. Ele vai se despir do seu orgulho e ele vai procurar o oportunista enganador. Sabe por que Jesus não liga quando as pessoas falam mal dele? Porque ele sabe que aquelas que falaram mal dele hoje vão pedir ajuda dele amanhã. É um conselho que eu dou para você: não ligue quando as pessoas falarem mal de você. Que as pessoas que falam mal de você, as pessoas que te apontam, que te acusam hoje, elas vão precisar da tua ajuda amanhã.
E você não vai se vingar não, porque a vingança é do Senhor. Você vai ajudar aquelas pessoas para provar para elas o Deus que você tem, o Espírito que está em você. Então esse homem agora ele vai procurar Jesus. O versículo 22, eu quero que você veja aqui comigo. Quando Jairo pressente que a morte vai entrar na sua casa, ele se desfaz da sua autoridade religiosa e vai até Jesus. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, qual é a atitude dele? O que ele faz? Como? Prostrou-se aos seus pés. Ora, mas ele não era judeu? E os líderes religiosos dos judeus, eles não dizem que um judeu jamais deve se curvar diante de outro homem, a não ser diante de Deus? Ou seja, ele está agindo contra um padrão estabelecido pela sua religião. Porque a religião de Jairo dizia: jamais se curve diante de outro homem, a não ser diante de Deus. E agora ele está olhando para Jesus, mas ele não vê Jesus como homem. Quando ele olha para Jesus, ele identifica que Jesus é Senhor. E ele se prostra diante, não de um homem, ele se prostra diante do Senhor. Ele está prostrado diante de Jesus. Eu imagino Jairo aqui, prostrado diante de Jesus, falando: mestre, eu tenho ouvido falar de ti há muito tempo, de todas as coisas que tu tens feito aqui em Cafarnaum, e nas adjacências, e eu vim aqui pedir, suplicar, rogar, que o Senhor cure a minha filha que está em casa moribunda. Ela está muito doente. Eu já orei, eu já pedi a Deus, mas Ele não me responde. E eu soube que o Senhor estava aqui hoje, e eu vim aqui hoje pedir para o Senhor: por favor, coloque a sua mão na minha filha para que sare e viva. Você está percebendo o que a dor faz com uma pessoa? Ela faz a pessoa descer, faz a pessoa se humilhar, desperta a humildade. Porque Jairo, ele estava acostumado a passar num determinado lugar, e olha o que as pessoas faziam com os líderes religiosos. Hoje não é assim. Aliás, eu não vou dizer que não é assim, porque infelizmente ainda tem muitos lugares que é assim. Mas os líderes religiosos, como os príncipes da sinagoga, que é o caso de Jairo, quando eles passavam, as pessoas reverenciavam, tratavam como se fossem Deus. Hoje ainda é assim, né? Tem pastor aí que está até cuspindo na cara do membro, falando que o cuspe dele vai curar. O outro pega a água, coloca na boca e joga dentro da água do membro, falando que, enfim. Mas naquela época a coisa era assim. Só que Jairo, ele está abrindo mão de tudo isso, ele está renunciando a tudo isso. Ele está renunciando à sua autoridade religiosa, e ele está reconhecendo que toda autoridade espiritual está sobre aquele homem do qual diante ele está prostrado. Ele está prostrado diante de um homem que ele entende: esse aí realmente tem autoridade espiritual, porque eu já ouvi falar que ele expulsou demônios, eu já ouvi falar que ele curou cego de nascença, eu já ouvi falar que até paralítico ele fez andar.
Então ele está pensando, para ele não será nada curar a minha filha. Para ele vai ser fácil fazer isso. Então ele está ali reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo. Apesar de ele ter falado muito mal de Jesus, agora ele está reconhecendo o senhorio de Jesus. Olha o versículo 23. Quem está comigo? E rogava-lhe muito. Eu acho interessante essas narrativas. Nos ajudam a entender a complexidade da situação. Ele não só rogava, porque um rogo já é uma atitude extrema, é ou não é? Já é algo extremo. Você orar e você rogar é diferente. O rogo é uma súplica que revela o desespero. E rogava-lhe muito. Quer dizer que ele não estava só desesperado, ele estava muito desesperado. Por isso rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare viva. Do mesmo modo que Jesus se dispôs a entrar na casa de Jairo, e Jesus vai dizer para ele isso. Eu quero dizer que Jesus está disposto a entrar na tua casa também. Diga: ele vai entrar na minha casa também. E a presença de Jesus na tua casa, ela vai mudar a história da tua família. Ela vai mudar o ambiente lá dentro. Ela vai alterar a atmosfera lá dentro. E aí Jesus vai na direção da casa de Jairo. Se você ler o versículo seguinte, você vai ver isso. Versículo 24, o que está escrito aí? Qual é a primeira frase? E foi com ele. Jesus foi. Jesus está indo para a casa dele. E seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então Jesus está caminhando assim, ó. Ele está caminhando assim, porque as pessoas não querem sair de perto de Jesus, porque quem conhece Jesus não sai de perto dele. E Jesus está andando, a multidão apertando, e os discípulos de Jesus tentando afastar ali a multidão, para que Jesus possa andar mais rápido, porque afinal de contas o caso lá na casa de Jairo é urgente, e Jesus precisa chegar lá logo. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho surge uma mulher. E essa mulher atrasa a chegada de Jesus na casa de Jairo. Quem era essa mulher? Uma mulher que tinha uma hemorragia que já durava quantos anos? Engraçado, né? Curioso, não é? Quantos aninhos tinha a filha do Jairo? Aí aparece uma mulher que sofre com uma hemorragia que já dura. Pastor, o que quer dizer isso? Nada. Foi só para chamar a tua atenção mesmo. Essa mulher, ela tinha um problema muito grave, porque, segundo a lei, a mulher, quando estava menstruada, ela se tornava imunda. E tudo aquilo que ela tocasse também se tornava imundo. A lei dizia que o marido não podia ter relações com a sua mulher durante o fluxo sanguíneo, nem ela com seu marido, porque senão ela o tornaria imundo. Então essa mulher não podia tocar em ninguém, diferente da multidão que apertava Jesus. Ela não podia chegar ali e tocar nas pessoas, até porque se alguém visse que ela estava se aproximando, com certeza pegaria pedras nas mãos e atirariam nela para afastá-la, porque ninguém queria se tornar imundo, ninguém queria pegar da sua imundície. Então essa mulher estava numa situação desesperadora, mas quando ela saiu de casa, ela já tinha ouvido falar de Jesus. Ela disse assim consigo mesma: se tão somente tocar nas suas vestes,
sararei. Por que você acha que ela disse, se eu tocar nas suas vestes? Porque ela não podia tocar no corpo de Jesus. Ela pensava assim, ela não conhecia Jesus, gente. Ela não sabia que Jesus é Deus. Ela não sabia que, sendo Ele Deus, nenhuma praga pega nele, nenhuma imundície passa para Ele, porque Ele é santo. É o que está nele que passa para você, não é o que está em você que passa para Ele. Mas ela não tinha essa consciência. Ela saiu de casa pensando, esse homem é muito santo, mas eu não posso tocar nele. Mas se eu tocar na pontinha da sua veste, eu ficarei curada, eu sararei. Essa era a fé que ela tinha. Eu não vou desobedecer a lei. Eu não vou passar por cima daquilo que está ordenado, mas eu vou tocar na ponta, na pontinha do seu vestido para eu ficar curada. E ela foi. Ela foi por detrás da multidão. Por que por detrás da multidão? Para não ser vista. E quando ela se aproximou de Jesus, eu acredito que ela deu um salto e conseguiu relar o dedo, a ponta do dedo, num pedacinho da veste de Jesus. E quando ela tocou a ponta do dedo naquele pedacinho da veste de Jesus, ela sentiu uma coisa muito forte entrando nela. Eu não sei se você está entendendo isso. Ela sentiu uma força sobrenatural se apoderando dela. E ela sentiu na mesma hora que aquela hemorragia estancou. O sangue parou. Aquela mulher que estava pálida, fraca, agora ela está se sentindo forte. E sabe o que ela faz? Ela vira as costas e sai correndo, tentando se esconder para ninguém ver o que ela fez. Só que Jesus, que está lá na frente já com a multidão, ele para. E ele faz uma pergunta para os discípulos que estão em volta dele: quem me tocou? E os discípulos ficam olhando uns para os outros assim: como assim, mestre? Quem te tocou? A multidão toda te aperta e tu dizes, quem me tocou? E Jesus diz, é porque eu senti que de mim saiu virtude. Aí a mulher que ouviu Jesus perguntando isso, ela vem toda tímida, com medo de ser linchada, porque todos sabiam que ela era imunda. E ela vem se aproximando assim, tipo, não me matem, por favor, não me batam, não me façam nada. E ela diz, mestre, me perdoa, fui eu que te toquei. E Jesus dá um sorriso largo para ela e diz, vai, a tua fé te salvou. E ser curada deste teu mal. Eu gosto mais daquela tradução onde Jesus diz, vai em paz. Ou seja, não precisa ficar desesperada, fique em paz. A tua fé te salvou. Vai e ser curada deste teu mal. Enquanto Jesus estava dizendo isso, aparece ali no meio disso tudo, alguém lá da sinagoga. Eu não sei quem foi. Eu só sei que a pessoa chegou para o Jairo e deu a ele a mais triste notícia que ele já recebeu em toda a vida. Alguém chega para o Jairo. Ô Jairo, vamos. Eu vim aqui para te dizer que a menina morreu. Pode despedir o mestre. Tem traduções que diz, não enfadas mais o mestre. Outras que diz, não incomodes mais o mestre.
a menina está morta. Imagina aquela situação de Jairo recebendo esta notícia. Ele paralisou. Ele paralisou. Eu estava no Rio de Janeiro em fevereiro. Fui com a minha esposa para acompanhar o estado de saúde do meu sogro, que era como um pai para mim. E o meu sogro sempre foi uma pessoa muito ativa, trabalhador. Pensa num camarada que gostava de trabalhar. Forte, disposto. Aí pegou essa desgraça da Covid. Foi para o hospital. Quando nós chegamos lá, o boletim médico que saía todos os dias às 9 horas da manhã dizia: o quadro é estável, o quadro é estável, o quadro é estável. Está tudo sob controle. Era o que o boletim dizia. Aí na manhã do dia 10 de fevereiro, véspera do aniversário da minha esposa, 5h30 da manhã, eu recebo uma mensagem do meu cunhado dizendo: pastor, por favor, vem aqui, vem para cá, meu pai morreu. O hospital acabou de ligar dizendo que ele não conseguiu, ele não suportou, morreu. Imagina, no dia anterior o boletim dizia que estava tudo bem, estava tudo sob controle. E aí de repente vem, a gente fica paralisado, fica ou não fica? Ninguém esperava. Coitadinho do Jairo, ele também não esperava. Pelo contrário, ele estava cheio de esperança, porque agora ele está conseguindo levar quem para dentro da casa dele? Jesus. Consegui convencer Jesus de ir na minha casa. Apesar de ter falado mal dele tantas vezes na sinagoga, ele vai na minha casa, ele vai fazer a minha filha ficar boa. Mas de repente aparece alguém, joga um balde de água fria nele e diz para ele: Jairo, a menina está morta. Nessa hora Jairo desabou, e ele deve ter pensado: tarde demais, eu demorei para procurar Jesus. Se eu tivesse vindo antes, se eu tivesse, me desfeito do meu orgulho antes, se eu tivesse deixado para lá o preconceito religioso antes, se eu tivesse procurado Jesus antes, a minha filha não teria morrido. Agora é tarde. Mas eu quero dizer para você uma coisa: nunca é tarde para procurar Jesus. Sabe por quê? Porque sempre que você procurar Jesus, Jesus estará pronto para te abençoar, Ele estará pronto para te atender, Ele estará pronto para te ajudar, porque Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha o que diz o versículo 36, eu vou terminar. E Jesus, ouvindo essa palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas. Você pode falar para alguém isso? Fala: não temas, crê somente. Você está entendendo o que Jesus está falando aqui? Eu vou traduzir para você. Vai dar tudo certo. Essa é a lição poderosa do milagre na casa de Jairo. Mesmo que as pessoas te digam: não tem mais jeito. Mesmo que as pessoas digam para você: desiste, não dá mais. Jesus está dizendo: não temas, crê somente. É uma pregação individual. Não foi uma mensagem coletiva, não. Foi uma mensagem pregada para um indivíduo. Jesus está falando
particularmente com cada pessoa que está aqui hoje. Não temas. Não foi uma pregação coletiva, foi uma pregação para um indivíduo. Não temas. Jesus olhou nos olhos dele, que estava aqui. Não temas, crê somente. É como se Jesus estivesse dizendo: não tenha medo, eu já estou na tua casa. Eu já cheguei. Agora, aquilo que você não conseguia fazer, eu farei. O teu milagre está a caminho. E muitos aqui já receberam. Quem toma posse disso, diga amém. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, vamos tentar ver o cenário. Jairo era um príncipe da sinagoga, um líder espiritual de uma das cidades mais povoadas de Israel, que era Cafarnaum. E aí Jesus chega naquela casa grande, bonita, casa luxuosa. Jairo não era pobre, ele era rico. E apesar de ver toda aquela beleza daquela grande casa, ali dentro não tinha nenhuma alegria. Confusão, discórdia, tristeza, mágoa, todo tipo de ressentimento que você imagina, gente angustiada, gente aflita. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que Jesus está vendo tudo isso na sua casa, e Ele está falando para você, como Ele falou para o Jairo: não temas, crê somente. A tua tristeza está acabando, o teu sofrimento está chegando ao fim, a tua dor já está indo embora, porque eu cheguei. Amém? Quem crê nisso, diga amém. A mulher de Jairo chorava copiosamente. Quando ela viu o marido entrando pela porta, ela se ajoelhou, ela abraçou as pernas do marido e falou: minha filha morreu, minha filha. E o choro daquela mulher constrangeu todos os que estavam dentro daquela casa, e todos começaram a chorar. Mas eu quero profetizar que a tua casa não vai ser um lugar de choro. Tua casa vai ser um lugar de alegria. Tua casa vai ser um lugar de paz. Olha o que diz o versículo 38. Vamos encaminhar aqui para o final. Versículo 39. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais? Por que chorais? A menina não está morta, mas dorme. Nós temos um Deus que fala de coisas que vão acontecer como se já estivessem acontecendo. Quando os membros da sinagoga que estavam na casa de Jairo naquele momento ouviram Jesus falar isso, eles que estavam chorando mudaram completamente o semblante e começaram a rir. Começaram a rir, porque eles ouviram da boca do próprio Jairo que aquele homem que estava ali era o quê? Enganador, falso profeta. Aí ó, bem que o Jairo falou, é um falso profeta. Nós vimos a menina, a pupila está dilatada, a menina está gelada, ela não tem mais respiração, não tem mais batimento cardíaco. E ele vem dizer que a menina dorme. E começaram a rir. Olha o versículo de número 40. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde
a menina estava deitada. Você veja que por um momento a casa de Jairo, que já era um ambiente de tristeza, ainda se torna um ambiente de zombaria. Veja o que fizeram com a casa de Jairo. O que fizeram com a tua casa? O que fizeram com a tua casa? Jesus está entrando ali. E Ele vai transformar aquela situação. Até a zombaria Ele vai tirar de lá. Sabe aquelas pessoas da tua família que disseram para você, zombaram de você dizendo: você nunca vai conseguir isso. Você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ter um bom emprego. Você nunca vai conseguir comprar uma casa. Você nunca vai ter uma boa esposa. Você nunca vai ter um bom marido. Sabe aquelas pessoas que viviam zombando de você? Elas vão queimar a língua, porque Deus vai te abençoar. Deus vai te exaltar. Versículo 41 diz: e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Quando Jesus disse isso, o espírito da menina voltou para o corpo dela, e o corpo inteiro voltou a funcionar naquela hora. E olha o que diz o versículo 42: e logo, oh glória, e logo, fala aí, e logo, sabe o que significa isso? Que a tua bênção logo, logo vai chegar. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. O teu milagre vai ser tão extraordinário, o que Jesus vai fazer na tua casa vai ser tão grandioso, que toda a tua família vai ficar assombrada, todos aqueles que te conhecem vão ficar espantados. O que Jesus está preparando para fazer dentro da tua casa é algo muito grande. Vamos aplaudir a Jesus, igreja. Naquela hora que a menina se levantou, todo o alvoroço foi embora, toda a contenda foi embora, toda a zombaria desapareceu. Cadê os zombadores agora? Aqueles que zombaram agora estão maravilhados. Aqueles que zombaram agora estão estarrecidos. Aqueles que zombaram agora estão assombrados. Eles estão com os olhos desse tamanho. Eles não acreditam no que eles estão vendo. A menina se levantou e ela está andando. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai levantar tudo aquilo que está caído dentro da tua casa. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Fique de pé no seu lugar, por favor. Fique de pé no seu lugar. Essa história é uma história emblemática porque, não sei se você já percebeu isso, essa foi a única vez em que Jesus estava indo cumprir uma missão, e a sua missão foi interrompida no caminho. Não foi interrompida definitivamente, foi interrompida parcialmente, pela mulher do fluxo de sangue. Só que o que nós entendemos aqui? Que nada pode interromper aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Nada pode interromper o que Ele vai fazer na tua casa, a não ser você. A não ser você. Só você pode interromper. Se você não acreditar, se você tiver medo, Jesus está falando: não tenha medo. Eu estou aqui. Amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Se esconda no Senhor. Se esconda no Senhor, porque se você estiver escondido no Senhor, você pode passar pela situação mais difícil da sua vida, mas lá no final, você vai ficar de pé, você vai se levantar. Porque Jesus chegou na casa de Jairo para levantar. Jesus está indo na tua casa agora para levantar. Amém? Chega de prostração. Chega de sofrimento. Chega de tristeza. Não é isso que a tristeza faz com a gente? É ou não é? Faz a gente se prostrar. Faz a gente ficar desanimado. Faz a gente perder a vontade de viver. Você pode não acreditar, mas como eu sou pai, eu sei o que eu estou falando. Por várias e várias vezes, Jairo pediu para Deus: deixa a minha filha viver e me leva no lugar dela. Por várias e várias vezes, Jairo, na sua oração, disse para Deus: pega o que está nela e coloca em mim, mas não deixa mais a minha filha sofrer. Meu filho mais novo era recém-nascido, tinha apenas 15 dias de nascido. Ele pegou uma virose chamada bronquiolite. Eles chamam de vírus, é um vírus, é um bronquite infantil. Enche os pulmões de secreção e a criança não consegue respirar. Eu via o meu filho ficando azul, vermelho, roxo. E eu orava tanto para Deus curar as pessoas na igreja, e Deus curava. E quando eu estava orando com meu filho nos braços, eu dizia isso para Deus: se foi o Senhor que me usou para curar aquelas pessoas lá na tua casa, então me usa agora para curar o meu filho, em nome de Jesus. E o meu filho continuava sem conseguir respirar, ele tossia, vinha aquela secreção aqui, e a criança recém-nascida, ela não tem reação. O adulto faz o quê? Ele expele, não é? Vai no banheiro, expele. A criança não consegue fazer isso, ela não consegue reagir, ela não sabe como. Isso durou um pouco mais de uma semana, acho que foram 9 dias. E eu disse para Deus: já que o Senhor não vai curar o meu filho, então pega o que está nele e coloca em mim, porque eu sei como reagir, ele não sabe. Só um pai, só uma mãe sabem o desespero que é ver o filho sofrendo e não poder fazer nada. Quem já passou por algo parecido? Aí eu me lembro que quando ele tossia, eu tive uma ideia. Essa ideia não nasceu comigo, provavelmente outros pais já fizeram isso antes de mim. Quando ele tossia, que eu via que a secreção subia, eu fui lá e suguei. E jogava na pia. 2 dias depois, aquela secreção desapareceu. Fomos fazer o exame e já não tinha mais nenhum vírus no corpo dele. Mas se eu disser para você que eu não sofri, eu vou estar mentindo. Eu sofri muito. Eu sofri muito. Minha esposa sofreu muito. Toda a nossa família sofreu muito. Porque eu achava que o meu filho ia morrer. Eu achava que ele ia morrer. Mas sabe o que eu aprendi? Deus tem o tempo dele para agir. Ele não age no nosso tempo, ele age no tempo dele. Eu não sei o que Deus vai fazer, nem como ele vai fazer, mas espere, porque ele fará. Amém? Não deixe de procurar Jesus. Não saia da presença de Jesus. Não saia da casa de Jesus. Porque se você permanecer na casa dele, com certeza ele vai permanecer na tua casa também.
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes e vos será feito. Vamos orar? Levante as suas mãos para o céu, feche os teus olhos e orem comigo assim: meu Deus e meu Pai, muito obrigado por ter me dado o privilégio de estar aqui na sua casa e poder ouvir da boca do Senhor aquilo que acontecerá na minha vida e na minha casa. Pai, eu te peço, estende a sua mão e não me deixe sair daqui sem a convicção de que lá na minha casa o alvoroço já foi embora, o desespero já foi embora, a confusão já foi embora, a falta de harmonia já foi embora. Me deixe olhar para dentro da minha casa e ver que a tua alegria já está lá, que o teu espírito já está lá, que o teu poder já está lá e que a tua bênção já está lá. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Para onde você mora, aponta a mão na direção da sua casa agora. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, quando o sofrimento vem, quando a tristeza vem, quando a dor vem, quando a luta se manifesta, as palavras fogem da nossa boca, as palavras fogem do nosso pensamento e nós não conseguimos falar. Mas nós queremos pedir ao Senhor agora que dê uma ordem aos teus anjos para que estejam acampados a partir deste momento dentro da casa de cada pessoa que aqui está. Nós repreendemos agora todo espírito de morte, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, nós repreendemos o espírito da tristeza, nós repreendemos o espírito da zombaria, nós repreendemos agora o espírito da incredulidade, e nós ordenamos em nome de Jesus: pega tudo que é seu, pega toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, pega toda obra de bruxaria, pega todo o trabalho feito no terreiro, na mata virgem, na cascata, na ponta da praia, no canto da casa, na encruzilhada, e no nome de Jesus nós te ordenamos: sai e vai-te para o abismo, vai para as trevas exteriores, onde é o seu lugar, e não voltes mais, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.